Oi pessoal, aqui é o Eduardo, sejam bem-vindos ao Apenas um Trekker. Nesse vídeo eu vou falar sobre Não Me Esqueça, o quarto episódio da terceira temporada de Star Trek Discovery. Tá no ar o Apenas um Trekker. Lembrando a todas e todos que o meu livro Star Trek Utopia e Crítica Social está à venda nos links na descrição desse vídeo. Clica lá. Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui para comentar mais um episódio da terceira temporada de Star Trek Discovery, episódio número 4, chamado Não Me Esqueça. Essa me parece ser, até agora, a melhor temporada de Star Trek Discovery. Acredito que será a melhor temporada. Nós temos visto, até o momento, a história da Michael Burnham e da USS Discovery se deparando com esse maravilhoso, com esse espantoso novo mundo que é o futuro, que é o século 32. A tripulação e nós de carona, é claro, né, estamos descobrindo as surpresas e as contradições do século 32. Mas quais são essas surpresas e essas contradições? Né? Eu acho que as principais delas dizem respeito ao fato de que a Terra, onde a Frota Estelar e a Federação nasceram, voltou as costas a essas duas instituições e tudo que elas representam, né? Que é, em síntese, a busca por conhecimento e a união dos povos, né? Esse grande ideal, essa grande utopia que a Federação representa. Então é mais uma vez Star Trek, né? Seguindo aí a sua grande tradição de usar histórias que se passam no futuro para falar do presente, remetendo ao irracionalismo, à onda isolacionista e xenofóbica que acometem diversos países em todo o mundo nesse século XXI. Dentre eles, é claro, o Brasil e também, principalmente, os Estados Unidos. Bom, a história de Não Me Esqueça, ela vem num formato clássico de Star Trek, né, com duas tramas paralelas. Numa delas, nós vamos seguir em busca da Federação, né, porque a sede da Federação já não está mais na Terra, então o SS Discovery está em busca, né, de onde estaria a Federação e a Frota Estelar. E nós também buscamos descobrir qual é o mistério por trás da Adira, essa nova personagem que nos foi apresentada no episódio anterior. Ela é uma humana que fez a união com o simbionte Trio. Então, já tem aí, a partir de aí já teria algo muito interessante. Só que tem mais algumas coisas complicando a situação. Ela não lembra de nada, né? Por que que isso aconteceu? Por que que ela foi escolhida para ser a hospedeira desse simbionte, sendo uma humana, né? E principalmente, e o mais surpreendente, ela não tem acesso, não consegue acessar as memórias dos hospedeiros anteriores, algo que é, né, a base aí da relação entre hospedeiro e simbionte dos trios. Mas comentando ainda sobre o roteiro, ele realmente lembra muito os formatos clássicos de Star Trek, né? Porque a tripulação chega num planeta, eles são recebidos por um conselho, né? E esse conselho toma decisões radicais e unilaterais que acabam colocando em risco a tripulação, né? Em seguida, que tem que fugir ou tem que se ver ali como vai resolver a situação por ser perseguida, né, ou sofrer alguma violência. É exatamente o que acontece nesse episódio, quando a Burnham chega em Trill. Novamente vemos Trill, né, que a gente já conhecia de Deep Space Nine, e aí o conselho recebe ela e a Dira, mas acaba tomando decisões que vão impactar as duas, que eu vou falar em seguida. Na trama paralela, nós temos aí um início assim, com as reflexões muito interessantes do Dr. Culber, né? Por quê? Porque nós somos confrontados com o fato de que a tripulação da Discovery deixou tudo para trás. Deixou suas vidas no passado, 1000 anos no passado. Né? Então, é evidentemente que isso vai ter um grande impacto no humor e nos sentimentos gerais de todos os membros da tripulação. E aí o Capitão Saru, agora o primeiro capitão, né, do elenco regular, que é um alienígena, o que é um fato muito interessante, ele vai tentar descobrir, alertado pelo Culber, né, uma forma de reconfortar a tripulação, de provocar aí uma forma da tripulação se conectar novamente uns com os outros. Como é de costume do Capitão Saru, ele vai recorrer aos conselhos, né, procurar dialogar ali com o computador da nave, né, para saber qual decisão ele deve tomar. Ele ainda é um pouco inseguro, né, como capitão. Bom, e aí vem uma nova surpresinha no episódio, que é o seguinte: o computador começa a falar com a voz da Zora, que é aquela inteligência artificial que aparece no short track Calypso, que é, para mim, o melhor short track, que é aquele que mostra a Discovery num futuro distante,
vazia, vagando pelo espaço, e ela recebe ali um visitante, né, que é acolhida pela inteligência artificial da nave. E é justamente essa Zora. Então, certamente, essa inteligência artificial que vai se tornar senciente, né, da Discovery, o computador da Discovery vai se tornar senciente, tem a ver com a mistura que houve com a esfera que a gente viu na temporada anterior. E aí no fim do episódio acontece uma coisa muito interessante, que é uma sessão de cinema, né, com uma comédia do Buster Keaton, um filme mudo, que é passada para a tripulação, como forma assim de causar essa sintonia novamente, nada melhor do que o cinema, para isso uma sessão de cinema, né? As pessoas têm uma experiência em conjunto, né? E ela já tinha usado, a Zora já tinha usado o cinema em Calypso, né? Para confortar lá o visitante que ela recebeu, com direito a pipoca e tudo. E aí tem a embalagem, né, da pipoca com o emblema da Frota Estelar, que aparece tanto em Calypso quanto agora nesse episódio aí de Star Trek Discovery. Mas o que mais importa mesmo, na minha opinião, é a trama que envolve a visita ao planeta Trill. Os Trills são uma espécie extremamente importante no universo de Star Trek, e isso aconteceu porque eles tiveram um destaque tremendo em Deep Space Nine. E esse episódio acaba recuperando diversos aspectos dos Trills naquela série, né? Em primeiro lugar, a centralidade dos simbiontes na sociedade Trill. Em segundo, as cavernas de Maquelá, né, que é onde os simbiontes aguardam os seus hospedeiros naquelas piscinas, né? E o mais importante para mim que são os tabus que surgem devido a essa situação concreta, onde uma sociedade se une e se divide entre hospedeiros e simbiontes. Essa relação pode dar origem a algumas formas de intolerância, como a gente já viu manifestadas em Deep Space Nine, mais claramente assim no episódio Rejoined, da sexta temporada da série, que é quando a Dax ela reencontra um amor do passado, que na verdade eram os dois simbiontes, né, dela e da doutora Khan, que haviam sido casados em outras vidas, né? E aí o amor ressurge entre os dois, e entre elas, claro, também, e coloca as duas hospedeiras numa situação bastante difícil, né? Por quê? Porque os trios eles não toleram a união de hospedeiros e simbiontes com hospedeiros e simbiontes que eles já haviam se relacionado no passado. E aí esse episódio em particular ele se trata de uma crítica à homofobia, é claro, né? Ele usa essa alegoria do tabu em relação aos amores, às relações pessoais do passado dos simbiontes, né? Por quê? Porque nesse episódio o relacionamento se dá entre duas mulheres. Essa questão não importa para os trios, né? Se elas são mulheres ou não. O que importa é a questão dos simbiontes do passado. Mas daí os roteiristas e os produtores de Deep Space Nine colocaram duas mulheres, né? E mostraram inclusive o primeiro beijo entre duas pessoas do mesmo sexo em Star Trek. Ou seja, né, fizeram uma bela alegoria para tornar explícita a irracionalidade da intolerância e do preconceito. Algo que Star Trek sempre faz da melhor maneira possível. E aí, e não me esqueça, algumas dessas questões são retomadas, né? A Dira, ela é humana, e de acordo com os registros históricos, trios, em 2.000 anos de história, nunca houve a união entre um hospedeiro humano e um simbionte trio, né? O que não é verdade, porque no episódio The Host de Star Trek A Nova Geração, nós vimos isso e eu já vou comentar em seguida. Mas a questão é que, por conta dessa situação peculiar, eles vão, evidentemente, demonstrar de novo, a grande intolerância que os trios têm em relação àquilo que foge do considerado normal. E agora, para situar, né, um pouco assim a questão dos trios, que eu acho muito importante, que é central nesse episódio, essa espécie ela é apresentada em Star Trek no episódio The Host, na Nova Geração. É um episódio onde o Riker ele precisa receber o simbionte de um embaixador trio que morreu numa missão. Tá? A união dá muito errado, é claro, né, porque o Riker, como humano, não tem a fisiologia adequada para receber um simbionte. E aí qual é a manifestação principal desse problema, né, o sintoma? A personalidade do embaixador se manifesta integralmente no Hiker, né? Subsumindo a personalidade dele e tornando muito mais evidente a desse embaixador. Né? E aí, ao mesmo tempo, enquanto acontece isso, o corpo do Hiker começa a se degradar, né? E ele vai morrer. E aí fica a tensão do episódio é esperando chegar o novo hospedeiro, né? Para fazer ali o transplante do Trill, do simbionte. E uma coisa que complica no episódio é que a doutora Crusher é apaixonada por esse embaixador, né? E quando chega o novo hospedeiro, na verdade não é um novo, é uma nova hospedeira. E aí continua apaixonada pela Crusher, né?
Só que daí ela não aceita porque ela é heterossexual e não sente atração, né, por uma mulher. Na verdade, uma antecipação do episódio Rejoined. Aliás, é muito importante a gente pensar sobre esse episódio, porque The Host é assim uma prova cabal do erro que é se apegar demasiadamente ao cânone. Né? Se os produtores de Deep Space Nine tivessem levado em consideração o que acontece nesse episódio, né, os acontecimentos vistos nesse episódio, nós jamais teríamos conhecido a Jadzia Dax e a Ezri Dax, bem como o mundo trio. Né? Em primeiro lugar, porque a aparência dos trios em A Nova Geração é totalmente diferente daqueles trios que se tornaram canônicos, né? Haters dos Klingons de Discovery, um abraço para vocês. Em segundo lugar, os hospedeiros, eles não podem usar o teletransporte porque mata os simbiontes, e isso não tem absolutamente nada a ver, isso não é colocado em Deep Space Nine. A Jadzia e os outros trios utilizam o teletransporte corriqueiramente. E tem uma questão que eu acho que ali a questão das memórias, né? Só assim o fato do embaixador, né, ter tomado a personalidade do Riker, eu acho que aquilo aí também ainda não tinha sido desenvolvido e foi brilhantemente desenvolvido a partir de Deep Space Nine. Mas depois desse longo parêntese, né, voltamos aí ao caso da Adira. Quando ela chega em Trill com a Burnham, elas são recebidas por esse conselho que acaba percebendo que ela é humana, né, já é uma coisa que eles não toleram, uma hospedeira humana, e o pior, que ela não tem acesso às memórias dos hospedeiros anteriores. Isso é fundamental, né, para a sociedade Trill, né? Porque é a forma que essas pessoas são eternizadas, né? Então, prontamente ela é taxada como o quê? Como uma aberração, né? E aí se decide que se deve tirar o hospedeiro à força dela, não importando o fato de que ela vai morrer quando acontecer isso. Ou seja, né, os velhos tabus e preconceitos da sociedade Trill se manifestando novamente em torno aí da relação simbionte-hospedeiro. Porém, o mais incrível nessa situação aí é que nesse ponto os roteiristas eles estão remetendo ao fato de que a atriz que interpreta a Adira é uma pessoa não binária, né? Ou seja, ela é vista como uma aberração por muitas pessoas. Mas ainda vem mais crítica social por aí. Nós descobrimos, né, no momento em que a Adira entra lá nas piscinas, né, de Makala e entra numa espécie de transe, né, ela acaba recuperando as lembranças com a ajuda da Burnham, né, de que o seu namorado, o Gray, chamado Gray, era o trio que havia recebido originalmente o simbionte que ela está carregando, que se chama Tal. Né? Só que ele morre num acidente, e aí a Adira decide receber o simbionte, né? Até mesmo para salvar o simbionte, evidentemente, mas para manter consigo as memórias do seu bem-amado. E daí que vem, né, o título do episódio, que é Não Me Esqueça. Só que aí vem uma grande revelação, né, do ponto de vista real e da ficção. O Gray, ele é um trans, é uma pessoa trans, né, interpretado por um ator, uma atriz trans, né. Então Star Trek mais uma vez revolucionando, né. Há uma cena onde uma pessoa binária, nesse episódio, uma pessoa binária e uma pessoa trans que possuem um relacionamento se beijam, né? Então, se os haters já estavam putos com os beijos do Culber e do Stamets, imaginem agora, né? Mas eu costumo dizer que se os haters de Discovery estão putos, o povo está feliz. E aí, no fim, tudo dá certo, claro, né? E a cena em que os trios finalmente reconhecem a Dira como um dos seus é muito tocante, né? Eles fazem aquele sinal assim, porque eles percebem que ela conseguiu, né, se tornar uma hospedeira perfeita, né? Lembrando, né, de todas as memórias dos hospedeiros anteriores. Mas aí fica uma questão, né, sobre o Gray. Ele foi, claro, incorporado aos personagens de Discovery agora, só que aparentemente ele vai aparecer, como ele já morreu, como uma figura assim espectral, né, para a Dira, né? Que não revelou isso para ninguém, não contou nem para Burnham, né? Quer dizer, pode parecer estranho a princípio isso, apesar de que eu acho que isso vai ser bem explorado aí durante a temporada, espero que seja, pelo menos, mas basta a gente lembrar que os trios eles são cheios de misticismos, né? Por exemplo, tem um episódio chamado Facets, da terceira temporada de Deep Space Nine, no qual a Jadzia faz um ritual chamado Ziantara, onde ela evoca ali os antigos hospedeiros, que eles acabam encarnando nos outros tripulantes da estação
para que eles possam bater um papo com ela. Então o fantasma do Grey, né, não é nada se comparado a isso. Para fechar, vou comentar brevemente alguns tópicos aí do episódio, né? O primeiro deles é que, assim como a Jadzia Dax teve um trauma e não lembrava de um dos seus hospedeiros anteriores, o Jordan Dax, que era um assassino, a Adira também não lembrava, não tinha lembrança, né, das memórias dos seus outros hospedeiros. Bom, a viagem, né, o transporte entre a Discovery e o planeta Trill não é feito por teletransporte, a Adira e a Burnham, né, quando vão para o planeta. Por que isso, né? Talvez uma menção ao episódio The Host, onde se coloca a questão de que os simbiontes não podem usar teletransporte, mas isso não teria nenhum sentido, já que está estabelecido, né, por uma série inteira, que é Deep Space Nine, que os trios usam teletransporte normalmente. A pequena crise, né, que se estabelece ali entre a Adira e o Grey, lá no flashback, né, mostrando o relacionamento deles, quando ele recebe o simbionte. E aí tem a sua personalidade, as suas habilidades levemente transformadas, né? Começa a tocar violoncelo, etc. Né? É o tipo de conflito tipicamente trio, que é sempre muito interessante. Em Deep Space Nine, os personagens não trios, eles costumavam chamar o simbionte de verme, né? Agora a gente vê que a Adira chama ele de Lula, né? É mais um motivo para os haters perguntarem, e o Lula? Último tópico que eu quero comentar sobre o jantar que o Saru organiza com a melhor das boas intenções para colocar a tripulação em conexão de novo, né? Acaba como muitos daqueles jantares de família, né? Com as pessoas trazendo todos os seus ressentimentos e todas as suas questões umas em relação às outras, né? Quer dizer, terminou de uma maneira bastante trágica, com todo mundo ficando muito triste. Menos, claro, a Imperatriz Jojo, que se divertiu um pouco com a situação. Bom, pessoal, é isso. Então, assim, ó, não esqueça, é um grande episódio de Star Trek, em todos os tempos. Por quê? Porque ele remete à melhor série de Star Trek, que é Deep Space Nine, e ele traz os trios de volta, uma das espécies mais interessantes de Star Trek, né? Então, se faz um mergulho profundo, né, nas suas características, não só nas cavernas Macala e nas piscinas, mas nas características dos trios, né? Que realmente é algo que qualquer fã de Star Trek deve comemorar. Não me esqueça, um grande episódio. Galera, lembrando que o meu livro, Star Trek Utopia e Crítica Social, está à venda nos links na descrição desse vídeo. Clica lá e confere. Uma vida longa e próspera a todos. Tchau!